Pessoas com transtorno do espectro autista precisam de acompanhamento e precisam também de estratégias para melhoria de habilidades, como habilidade de comunicação, para redução de sintomas, para redução de estereotipias também. O principal tratamento é a psicoterapia, sendo a mais indicada hoje a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Essa metodologia vai reforçar comportamentos positivos da criança com TEA e ensinar as habilidades que a criança precisa para conquistar a sua independência, para melhorar a sua qualidade de vida. Outras crianças vão precisar, além da psicoterapia, da fonoaudiologia, principalmente aquelas crianças que têm dificuldades na comunicação. Outras podem precisar de fisioterapia para que possam desenvolver melhor habilidades motoras ou sua força muscular. Tem crianças que vão precisar de terapia ocupacional para desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades diárias, como aprender a escovar os dentes, aprender a trocar de roupa, aprendizado de habilidades de higiene, de cuidado pessoal e até de leitura ou escrita. Existe também o apoio pedagógico para ajudar a criança na construção da sua identidade através do processo de aprendizado, e essas terapias podem ser acompanhadas ou não pelo uso de medicação e varia muito de pessoa para pessoa. E se existem também comorbidades, tem pessoas que, além de estarem dentro do espectro do autismo, têm também transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou transtorno opositor desafiante, ou um transtorno de ansiedade, um transtorno de conduta. E os medicamentos ajudam a minimizar o impacto desses outros transtornos e também podem ser utilizados para tratar ou corrigir alguns prejuízos na rotina, ou auxiliar para a melhoria do sono, melhorar o tratamento de transtornos alimentares. Existem as crianças que têm um comportamento muito violento, tem crianças que fazem autoflagelação, se machucam, crianças que são muito inquietas e por isso não conseguem aprender, não conseguem acessar os benefícios das terapias que ela está fazendo. Então, um neurologista vai avaliar essa necessidade de medicamentos. Em relação à nutrição, a criança pode precisar de suporte como toda pessoa pode, não é? Então, se você está com deficiência de algum nutriente, você vai buscar um nutricionista para te auxiliar a corrigir essa deficiência, seja com a alimentação, seja com a suplementação. E assim como você pode ter variações genéticas que impactam o seu metabolismo, que fazem com que você inflame mais, ou que você tenha mais alergias, ou que você tenha uma dificuldade de eliminação de toxinas, isso também pode acontecer com uma pessoa que tenha um transtorno do neurodesenvolvimento, seja TEA, seja TDAH, seja outro. Então, a primeira coisa que o nutricionista faz é fazer uma avaliação de sinais, de sintomas. A criança evacua, ela não evacua, ela tem alguma disfunção sensorial, ela aceita bem a alimentação, ela tem expressões de dor, ela tem dor de barriga. Depois vai fazer uma avaliação dos exames bioquímicos. Existem alterações bioquímicas que justifiquem uma intervenção específica nutricional? E hoje existem também os exames genéticos, que vão me dar informações sobre polimorfismos genéticos, sobre variações que afetam áreas, por exemplo, como a metilação. E a gente sabe que alguns sintomas neurológicos e de comportamento podem ser agravados, tanto quando a pessoa metila pouco, quando a pessoa metila demais. E existem painéis genéticos que vão estudar isso, fatores que comprometem a questão da metilação. A metilação, ela é uma reação bioquímica caracterizada pela transferência de um carbono ligado a três hidrogênios, um CH3. Esse é o grupo metil. E essas reações de transferência de carbono são muito importantes para que a gente possa, por exemplo, produzir neurotransmissores, para que nós possamos produzir substâncias que vão desinflamar o cérebro e que vão ajudar também no processo de eliminação de toxinas. Então, essa é uma área de estudo da nutrição dentro do TEA. Além disso, nós podemos também estudar se aquela criança tem predisposição a algum tipo de alergia. Então, se ela tem, por exemplo, problema com leite, isso pode fazer com que ela tenha uma série de sintomas, inclusive sintomas comportamentais. Se ela tem problemas com glúten, a mesma coisa. Se ela tem outros tipos de intolerâncias ou de alergias, as mais comuns são leite, glúten, amendoim, soja, clara de ovo. Isso a gente pode estudar também com exames bioquímicos, mas podemos também ver as predisposições genéticas
para entender um pouco se justifica ou não as restrições alimentares específicas para aquela criança. Existem crianças que têm questões comportamentais relacionadas a modificações em genes, como COMT, que vão interferir, por exemplo, na neurotransmissão, na produção de neurotransmissores. Existem também crianças que vão ter alterações genéticas que impactam o uso de substâncias como a cafeína, crianças que têm uma dificuldade genética na síntese de neurotransmissores ou na conversão de um neurotransmissor em outro, ou mesmo em receptores para esses neurotransmissores, ou que degradam rápido demais um conjunto de neurotransmissores. A gente pode também entender um pouquinho mais sobre essas predisposições genéticas com os exames que estão disponíveis hoje no mercado. Podemos avaliar as questões das comorbidades, então propensões genéticas a TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Avaliar também as tendências às hipersensibilidades sensoriais, como hipersensibilidades a som, a olfato e a paladar também, que interferem no processo de alimentação. Existem crianças que têm mais propensões à seletividade alimentar e isso afeta o consumo de alimentos, fazendo com que aquela criança possa desenvolver carências nutricionais que vão afetar todo o metabolismo. Tudo que nós produzimos, produzimos a partir de nutrientes, seja neurotransmissores, hormônios, anticorpos, tecidos, assim por diante. E para além disso, existem crianças que têm polimorfismos genéticos que fazem com que elas tenham uma necessidade aumentada de alguns nutrientes. Isso também a gente tem já informação genética para tentar definir um pouco melhor a questão da suplementação. Fora isso, tem crianças que possuem alterações intestinais, têm tendência a intestino mais solto ou intestino mais preso, ou uma dificuldade de fixação de bactérias boas no intestino, uma facilidade de fixação de bactérias não tão boas assim. Isso também a gente consegue já identificar no exame genético. E crianças que têm uma tendência a inflamar mais ou uma tendência a reagir mais a determinadas toxinas que chegam para nós através da respiração ou da pele ou mesmo da alimentação. Então, com essas informações, a gente consegue definir melhor um padrão alimentar e definir melhor uma suplementação para aquela criança e também entender melhor se há necessidade de uma restrição alimentar, mesmo que seja por um período curto, até que a gente consiga corrigir algumas questões relacionadas ao neurodesenvolvimento. Então, tudo atua em conjunto, tá bom? A nutrição é uma parte do acompanhamento dessa criança durante o seu desenvolvimento. Ela não é mais ou menos importante do que os outros aspectos, as terapias continuam, os acompanhamentos com os outros profissionais continuam, mas ela é um aspecto muito importante também. Cada vez mais a gente vê a importância de se cuidar da alimentação de toda a família e também da pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento, inclusive o TEA.